Então eu tive méritos muito grandes sobre a minha fé e não esperava. Né? Eu fiquei muito assustada durante muito tempo, porque realmente a maldade humana, pais e filhos não são há muito tempo, ainda que etiquetado de regras e as transparências das coisas exigem domínios, vinganças, ainda que é o menos pior, quando eu coloco, né, o valor enorme da minha avó e do meu avô, mas a diferença absurda de condições, mas o que são compensações de tempo, e tem uns que eles não conseguem viver bem se não for envolvido de um monte de gente. E vivem às vezes, né? Tem um sistema parasitário ou simbiótico comum que já permite as datações, que datam-se como periodização anual, né? Perante datas é quem vira laico. Laico é a possibilidade que todo mundo quer a parte boa, inclusive os que fingem, não quero aquilo, mas desse católico eu quero isso. Não quero aquilo, mas desse crente que eu quero isso, a quem justifique. Interpretações tais. Então nós temos muitas coisas sobre tudo isso, né? Ou como tudo isso convida e desconvida e vira também saturação. Você, num dado momento, eu precisava de ter tantas datas, ou um mês de 28 dias, até onde a astrologia convida e desconvida acharem que tem que entender o ano bissexto, vigiar o ET, vigiar não sei o que. Vocês não abrem a porta da casa ou dizer até que ponto, né? Uns olham, naquela casa tem 50 pessoas, qual é o nome dele? Não sei. De onde eles vieram, qual os praticantes disso aqui dentro da casa, não sabe. Ah, mas ganha benefício do governo, não ganha não sei o quê. E tem-se, né? Tem várias questões. Mas entre quem justifica não ter coragem de tocar o outro, entre ficar sozinho e acompanhado, os sujeitos são multimasturbatórios acima de qualquer coisa, né? Tem que se entender que sobre as largas nem pensadas, algumas práticas eles acatam como se fosse comum, ou são práticas de todos, mas quando não pensadas e não questionadas, quais são os limites, independente de pecado e de não pecado, né? Sobre a desordem absoluta, o que virou falsear e ganhar inteligência, as conveniências de que tempo querem ficar sempre sozinhos, donos de tudo. Como assim? Nem Deus, e quando a coisa fala, não é ouvido, não tem quem acata e não tem quem justifique, né? A facilidade de que mais ou menos arrastam e não roubam, quando quer passar para você, ninguém destitui e destitui todos eles e ainda deixa no mesmo lugar e organiza. Mas o que é entender isso sobre um critério de fé, que você não quer roubar, e o que seria você se propor uma ação de graça em algum momento, tira tudo isso agora. Quem disse que eu fiz isso? Quem disse que eu, enquanto Deus, fiz isso? Quem disse que eu mandei escravizar desse jeito? Quem disse que eu não estava? Então o que está errado? Fecha essas lacunas. E de forma, entre viver e morrer, ou estar em corpo presente e não estar em corpo presente, temos condições, até, na maioria das vezes, inatingíveis, sobre o que achar pequeno e grande dentro dessa aterrissagem aqui, como invioláveis, incompatíveis, como de fato para serem fiançáveis ao modo dos inafiançáveis, entender o terror de não serem mais aceitos e que vão encontrar o espaço do nem nada, nenhum tudo, nem vácuo, nem queda, nem gravidade, nem interstício, nem vazio, né? Quando a receita é toda apresentada para a gente, dá um certo conforto, né? Porque você fala, chega um momento que a coisa já está além de qualquer um e você só sente o buraco, só sente inferior. Fala, como? Eu vejo isso em condições teóricas, mas não achei ninguém para conversar isso. Na prática comum, é só corrupção e maldade. E aí você fica na mão de mais um. Se eu soubesse, eu queria só a parte boa. Se eu pudesse, eu mais roubava. Não levam em consideração de forma alguma o meu trabalho, que ao que eles buscam a lógica do que tudo está livre para eles não levam em consideração. Eles querem fazer tudo isso, mas querem entender o trabalho deles enquanto serviços de excelência que não se vendem aquilo ali. A suar, dar tchauzinho pro suado, carregando peso, não querem carregar o peso, não querem que seja sabido, querem que tenha aquele profissional lá para dizer que é ele que faz e não os que estão lá dentro, que também não abrem mão de continuar fazendo as mesmas coisas. Então, o que viraram achar que rua, casa, trabalho, mundo, atividades, a quem sistematize, alinhar e seriar amostrologizações e dizer que alguns montantes isso é de um individual e não é, né? Virou vocação e desvocação parcial sobre instrumentos e antes de instrumentos. O que é o nu, né? Autotrofível, heterotrofível, né?
o autotrofível e o heterotrofível, o autotrofível entre isolados e potencialidades tais mesmo se consagram entre singulares e repetidores, então nós temos questões variáveis, né? E mesmo, né, dizer que num datado momento um gênio ele é soberbo porque ele, ou mesmo ele é um problema, a quem apontar gênio, o dono da obra, ou dizer que entre os achados não obreiros, quem pergunta quem responde, achando que em maioria ou em minoria, em interstício, tem outros deuses que são mais livres, ou que são mais deles, ou são maiores, ou, né? Em que momento a coisa te convida a mostrar que você pode ter todas as festas, todas as riquezas, mas num dado momento que parecia que você não tinha, você já tinha, você não se vende a isso, né? Como desapocalipsizar essa brincadeira? Não se vender a isso, ser colocada a sair de toda forma de inocência, de que alguém vai ser bom e foi bom em algum momento. Caso a uniformidade fosse aceita para todos no mesmo salário, né? E para terem prazeres comuns ou quase semelhantes, ou ainda que se trocasse, mas ainda que respeitasse um por um, que isso não acontece. Respeitar o que é do outro. A quem justifica qual mandamento é mais desacatado. E justificar a barriga cheia, a barriga vazia, sob cobiça, miséria, inveja, o caralho a quatro, que é quem justifica as potencialidades energéticas com ou sem fio e que alarmam a atenção e devem entender, avisando aos individuais, varejistas, atacadistas ou qualquer coisa achados semiduráveis e dizer que ninguém sabe, ninguém viu, nem entra no pacote. Eu tô mandando recado total de alta, né? Não sou hacker, não tenho tesão disso. Quem somos entre olho nu e condições totalmente indevidas que virou por que estimular, né? Para dar um passeio no cosmos, já que a vida é assim, a morte é quem? Não. Achando que o engenhocamento fatificatório da Santíssima Trindade é um fracasso, ou que em algum tempo de espaço tal condecorou assim ser e doar para a Santíssima Trindade acima de qualquer filho da puta.